Sejam bem-vindos ao canal Histórias de Terror, e hoje queremos agradecer a todos os inscritos e não inscritos por termos chegado aos 1000 inscritos e melhor ainda, o YouTube aprovou a nossa monetização. Mais uma vez obrigado e continuem a nos presentear assistindo nossos vídeos. Vamos às histórias. Meu nome é Lisa e, assim como um grande número de pessoas nos Estados Unidos, sou uma pessoa muito católica. Venho frequentando a igreja desde muito jovem e não me lembro do último domingo em que não fui. Houve muitos momentos em minha vida em que minha crença foi testada, momentos em que me disse que nada era real, mas nenhum desses momentos testou minha fé, eles apenas me ensinaram que assim como há algo lá em cima nos observando, também existem seres cruéis e impiedosos que querem nos arrastar para o inferno com eles. Tudo começou em um dia trágico quando perdi meu marido e filhos em um acidente de trem, a depressão se apoderou de mim, meu coração se encheu de dúvidas e nenhum de meus amigos pôde me levantar. A única coisa que permaneceu sagrada para mim foi a igreja e, com o tempo, o Padre Thomas se tornou a única pessoa a quem eu ouvia. Padre Thomas era um homem de fé, um homem bom e generoso que sempre queria o melhor para todos os que frequentavam a igreja, além de ser uma pessoa sábia. Era como se seus conselhos trouxessem minha alma de volta à vida. Não tinha interesse nele como mulher e ele não tinha interesse em mim, não daquela maneira, para mim ele era um guia. Eu rapidamente me tornei obcecada por aquela igreja. Meus amigos diziam que eu passava muito tempo lá e que não falava sobre outra coisa além da igreja ou do Padre Thomas. Parte de mim achava que eles estavam com ciúmes, mas eu mentia para mim mesma. Eles sabiam que estavam certos, mas eu simplesmente não me importava, só me importava em passar tempo na igreja. Com o tempo, percebi que o Padre Thomas estava se comportando de maneira muito mais estranha do que eu pensava. Toda vez que eu ia buscá-lo, ele vinha até mim. A princípio, pensei que fosse um gesto de bondade, mas, à medida que o tempo passava, percebi que ele não queria que eu entrasse em seu escritório. Na época, pensei que provavelmente era por algo bom, algo além da minha compreensão, que Thomas não queria que eu me envolvesse. Pensei que não precisava desconfiar dele, não importa o que, mas depois do que aconteceu alguns dias depois, percebi que havia uma grande diferença entre ser devoto e ser inocente. Lisa, minha filha, ontem eu notei que você estava espionando. Você entrou em meu escritório. Há algo incomodando você? Como sempre, o Padre Thomas foi muito atencioso, mas ao mesmo tempo imponente. Oh, desculpe. Devo admitir que sou muito curiosa. Sempre quis ver seu escritório. Não acontecerá novamente. Você deve ter cuidado com a curiosidade, criança, pois é assim que o diabo opera com o rebanho. Sim, desculpe, Padre. Não se preocupe, Lisa. Você sabe o que? Eu posso lhe mostrar meu escritório se você vier hoje à noite. Você já provou ser uma filha de Deus várias vezes e tenho certeza de que está pronta para saber um pouco mais sobre essa igreja e o que suas paredes escondem. Oh, você acha isso? Eu não quero ser invasivo. Ninguém é invasivo na casa de Deus, Lisa. Até mais tarde. Animado, eu continuei com a missa naquele domingo e, à noite, depois do almoço, fui à igreja. Eu estava com medo de que pudesse estar um pouco tarde, mas o Padre Thomas estava lá me esperando, como sempre, com um enorme sorriso no rosto. Ele me apontou a direção de seu escritório como se não soubesse que eu já sabia. Nós andamos em silêncio. Thomas ainda estava com um sorriso enorme, mas eu me sentia muito desconfortável.
Eu senti que algo estava errado, mas recusei a seguir meus instintos. Eu estava na casa de Deus, afinal de contas. Quando chegamos ao escritório, entrei com muita curiosidade e, com a porta fechada, pensei que Thomas tivesse entrado comigo, mas para minha surpresa, eu estava sozinha. Padre, sem resposta, comecei a examinar o escritório. Parecia totalmente normal. Não havia nada que chamasse minha atenção, exceto por uma coisa. Em um dos lados, havia uma enorme pintura aterrorizante. Eu nunca gostei de filmes de terror, mas mesmo assim eu sabia de onde aquela pintura era. Era do filme A Freira. O que ela estava fazendo aqui? A imagem era assustadora. Parecia que a freira pálida e aterrorizante estava olhando de volta para mim. Parei de olhar para ela e me dirigi para a saída, mas de repente as luzes se apagaram e depois voltaram. Aterrorizada, meus olhos se moveram pelo escritório até que eu encontrei algo que não gostaria de ver. Não, 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 isso não pode ser possível, isso não pode ser possível. A pintura da freira ainda estava na minha frente, mas estava vazia. As luzes se apagaram mais uma vez, mas a luz não voltou. O interruptor de luz deve estar aqui em algum lugar. Aqui está. Meus olhos viram o que viram? Não, isso tem que ser um engano. Eu tinha que estar alucinando. Corri em direção à porta de saída. Tive que sair de lá o mais rápido possível. Meu corpo doía. Quando olhei na direção do atacante, vi não a freira, mas o padre Thomas com seu sorriso característico. Padre, o que está acontecendo? Curiosidade. Você é o diabo? Não, Lisa, sou apenas um homem de fé, assim como você. É que minha fé está em outro lugar. O que você quer dizer? Veja, Lisa, eu não sou o padre Thomas. O padre Thomas sofreu um pequeno acidente vários anos atrás e foi muito fácil assumir o lugar dele. Skins, um velho balanço de pneu que alguém tinha colocado em uma das árvores e latas de cerveja. Finalmente cheguei ao topo da colina e encontrei uma velha igreja abandonada. O lugar parecia que não tinha ninguém há décadas. Cheguei à frente da igreja e subi no alpendre. Um par de portas duplas de madeira com cruzes prateadas embutidas na frente me saudou. Agarrei as maçanetas enferrujadas e puxei, as pesadas portas se abriram e meu nariz foi imediatamente agredido por um terrível cheiro. A melhor maneira de descrevê-lo seria decomposição. O cheiro de madeira e carne apodrecendo misturados com um peso mofado e calor de verão. Neste ponto, eu deveria ter voltado e ido para casa, mas em vez disso decidi seguir em frente e explorar o lugar. Peguei meu lenço do bolso e amarrei-o em volta do rosto. Um monte de carcaças de animais estava aquecido no canto, e um som constante de metal raspando em pedra podia ser ouvido de dentro da igreja. De repente, ouvi um coral de murmúrios vindo de uma distância próxima. O canto continuou por um tempo e depois parou. Depois disso, uma voz masculina poderosa começou a cantar. Eu já estava assustado, mas a voz me assustou ainda mais. Parecia um pregador do Antigo Testamento que você vê nos filmes, mas novamente era como se ele estivesse falando em uma língua diferente porque eu não conseguia entender uma única palavra. Eventualmente, a única voz masculina dizia algo e então um monte de vozes respondiam em música. Isso durou um tempo e depois eles todos entraram em um longo uivo sustentado que ficou cada vez mais alto.
ficou tão alto e tão perturbador que eu cobri meus ouvidos. Eu espiou dentro da capela e meu estômago afundou. Dentro da capela estava um grupo de pessoas vestidas de branco, cantando essa música estranha juntos. Talvez uma dúzia de velas estavam colocadas em prateleiras que revestiam as paredes de pedra, e na frente delas havia um corpo humano seco. Não havia dúvida de que o cadáver era uma vez humano. Eu não conseguia dizer se era uma mulher ou um homem, mas a visão me deu arrepios. Eu podia dizer que os discípulos desta igreja abandonada eram seguidores do Senhor das Trevas. Por que eles cantariam de forma tão sombria na frente de um corpo morto? 5 enormes cabras brancas estavam amarradas no canto. Um dos seguidores pegou uma tigela do altar e caminhou em direção às cabras. A tigela continha um líquido espesso e escuro que parecia sangue para mim. Um por um, o homem esfregou pelo branco das cabras com aquele líquido suspeito. Os pobres animais estavam sangrando de medo. Com medo, eles provavelmente podiam sentir algo que estava prestes a acontecer com eles assim que as cabras eram marcadas com aquele líquido suspeito. Outro homem pegou uma enorme foice e começou a cantar em uma língua estranha: Sangos bibimus corpus, sangos bibimas corpus. Todo o grupo gritou Hail Satan, Hail the Dark Lord na minha frente. O homem com a foice matou as cabras uma por uma e o chão da igreja se encheu de sangue. Eu estava horrorizado com essa cena quando, de repente, uma voz falou atrás de mim: Você gosta do que vê? Virando-me, vi uma mulher idosa no chão, com apenas a parte superior do corpo equilibrada em suas mãos fracas e magras. Tentei responder, mas minha voz congelou em minha garganta e meus instintos me disseram para tentar correr. Sem dizer uma palavra, eu comecei a correr o mais rápido que pude. A mulher me perseguiu como um ser desconhecido, correndo sobre suas mãos, dançando rapidamente e dizendo: Pare! Não tenha medo. Junte-se a nós. Eu não vacilei. Quando passei pelo portão, olhei para trás pela última vez e vi a mulher ofegante, me observando com olhos assustadores. Ela não estava mais me perseguindo. Enxugando o suor da testa, ela disse: Ele decidirá seu destino. Em algum momento, minha visão ficou preta e eu desmaiei. Levei 2 dias para acordar no hospital. Meus pais e a polícia me questionaram incessantemente sobre o que havia acontecido, e eu contei a história que acabei de contar. Claro, eles não acreditaram em mim, pelo menos não na parte sobre a coisa que encontrei no porão da igreja. A polícia foi procurar a igreja e a mulher que descrevi, mas encontraram apenas a igreja abandonada e vazia. Mas a história não termina aqui. Uma semana depois desse incidente, quando finalmente estava voltando ao normal, vi a mulher novamente. Eu estava sentado no meu quintal, assistindo ao pôr do sol, quando ouvi um riso perto de mim. Virei minha cabeça e lá estava ela, em pé embaixo de uma árvore a alguma distância, mas dessa vez ela era diferente. Ela tinha um corpo humano completo e parecia incrivelmente jovem. Ela usava um vestido vermelho com cabelos cacheados e brilhantes. Sua pele era pálida, mas todas as rugas haviam desaparecido e seus olhos azuis vidrados mal piscavam. Ela acenou para mim e disse: Eu te disse que o Senhor das Trevas pega, o Senhor das Trevas dá. Ainda há tempo. Junte-se a nós. Eu gritei pela minha mãe, e em um piscar de olhos, ela desapareceu. Eu não sabia se ela havia desvanecido ou se dissolve. Seria interessante se eu entrasse no meu carro e dirigisse até a igreja. O letreiro do lado de fora dizia: Bem-vindo em letras grandes e amigáveis.
Eu entrei e a primeira coisa que me atingiu foi o cheiro. Era uma mistura de sangue e incenso e isso fez meu estômago se revirar. Quase desisti, mas algo me fez ficar. Sentei-me no primeiro banco, tentando ser o mais discreto possível, e olhei ao redor. O altar estava coberto por um pano vermelho e havia velas queimando por toda parte. De cada lado do altar havia 2 homens vestidos em robes pretos, com seus rostos escondidos nas sombras, mas eles falavam em voz alta e poderosa: "Nós te damos as boas-vindas, Senhor, em nossa presença. Cure nosso irmão doente de seus pecados e de suas doenças terrenas." Com isso, um homem se aproximou e colocou sua cabeça no altar. Os 2 homens em robes começaram a cantar uma espécie de música, e eu percebi com um sobressalto que era em latim. Enquanto eles cantavam, o resto da congregação começou a sair da igreja, um por um. Virando-me para a mulher ao meu lado, perguntei em voz baixa o que estava acontecendo. Ela respondeu: "Deus vai curá-lo. Ele o levará para o próximo mundo, onde tudo será bom. Em breve ele voltará curado de seus males terrenos." Ela sorriu para mim e acariciou minha mão antes de sair da igreja. Eu continuei sentado lá até que ninguém mais estava presente, exceto pelo homem que ainda tinha sua cabeça apoiada no altar. Então eu ouvi um barulho. A igreja ficou silenciosa, mas o barulho fez com que o vento soprasse por lá e as velas se apagassem. Virei-me e vi algo parado ao meu lado. Era alto, com asas, e seus olhos brilhavam de vermelho. Tinha uma mandíbula gigantesca e dentes de lava derretida, e o cheiro era o pior de tudo, cheirava a morte e carne podre. Lutei contra o desejo de vomitar. O homem ergueu a cabeça do altar, viu a besta e gritou, mas era tarde demais. A criatura se lançou sobre ele, derrubando-o no chão. Eu tropecei em meus pés, tomado pelo terror, e corri em direção à porta. Mas, enquanto corria, vi a criatura erguer a cabeça de sua refeição em minha direção. Seus olhos vermelhos brilhavam de fome, fixos em mim, enquanto ela caminhava em minha direção. Corri ainda mais rápido pela porta, atravessando a multidão que estava lá fora, gritando para que eu fugisse, mas ninguém ouvia. Eles apenas me encaravam como se eu estivesse louco, enquanto eu entrava em meu carro e olhava para a porta da igreja, meio esperando que a besta estivesse lá, mas estava vazio. Eu corri o mais rápido que pude, sem olhar para trás, até sair da cidade, mas a situação ainda não havia acabado para mim, é por isso que estou documentando isso. O primeiro hotel em que fiquei parecia ser pacífico e eu quase havia esquecido toda a experiência, mas enquanto eu estava sentado em meu quarto, com meu computador aberto na minha frente, ouvi um barulho suave de batimento do lado de fora da minha janela. Eu me levantei para fechar as cortinas, mas quando olhei para fora, vi a besta, com seus olhos fixos em mim através do vidro. Eu tropecei para trás, tropeçando em uma cadeira. Em um instante, a criatura saltou do telhado para a janela do meu quarto, seus olhos vermelhos perfurando minha mente enquanto me encarava. Senti uma quantidade imensurável de ódio e raiva direcionados para mim, porque eu arruinei seu plano, sua vida feliz que ela tinha vivido até então, e ela tinha que me remover. Gritando, chamei a administração, que rompeu em meu quarto segundos depois, mas, então, a criatura já havia desaparecido na noite. Eu tentei contar o que havia acontecido, mas o gerente me olhou como se eu estivesse louco. Eu sei que ele achou que eu era insano e mesmo quando deixei o hotel na manhã seguinte, eu sei que ele estava feliz por eu ter ido embora. Estou escrevendo isso de um hotel diferente agora, em outro estado.
Não sei por quanto tempo posso ficar à frente da besta, porque sei que ela tem me seguido. Inteligente, ela sabe que eu a vi e que está morta. Posso ouvir suas asas acima de mim agora, circulando meu quarto como um abutre. Ela me segue quando estou dirigindo, esperando apenas até eu estar sozinho para atacar. Não posso continuar assim, estou ficando sem dinheiro e sem tempo. Em breve, ela me alcançará.